Olá, alunas, olá, alunos. Vamos então dar prosseguimento à leitura do livro Loucura e Obsessão, e hoje vamos falar do capítulo 12, Confronto de Forças. Começa então, ainda na sala de atendimento, Felinto dando um parecer sobre o conhecimento de Emerenciana com relação aos dialetos africanos. E também dando uma explanação do que são os orixás, do que são os exus, e dentro da cultura, essa cultura africanista, que nós entendemos ser o candomblé, Jesus ele é tratado como o orixá lá, nós aqui reduzimos para Oxalá, existe Deus também dentro da cultura, os espíritos bons, que são os orixás, e os espíritos mais perversos, que são tratados como exus. Nessa sequência, Felinto trata também das questões morais entre um e outro, e depois entram na sala, dentro do círculo onde ainda estão as cantorias, onde ainda estão os atabaques sendo batidos. Entram ali dois médiuns trazidos, chamados pela médium que está sob a orientação de Emerenciana. Esses médiuns se assentam e rapidamente, já em transe, entram dois espíritos. Um espírito caracterizado como feminino, que se auto-intitula uma pombagira, e outro espírito mais masculino, mais grotesco, que é dedicado como um Exu. Miranda percebe já a transfiguração no rosto dos dois, e então, sob, lógico, a orientação e a supervisão de Emerenciana, que já está ali a postos, vibrando e emitindo energia magnética, ambos se, entre aspas, incorporam nos corpos, e a gente vê ali que eles se debatem, os médiuns convulsionam, o que nos remete então às aulas que nós já tivemos sobre esse tipo de comportamento. Não é necessário hoje mais nada disso, de você se deitar, se debater, se jogar, se contorcer. Mas estamos falando de uma cultura um pouco mais primitiva pelo ponto de vista espiritual, e na década de 80 do século passado também, onde ainda o espiritismo não estava tão arraigado quanto é hoje. O nosso conhecimento, nosso estudo deu uma adiantada com relação a esses pontos. Mas Miranda nota que a transfiguração, tanto de um quanto de outro, os dois extremamente raivosos, alteram inclusive as vozes dos médiums, dos sensitivos, e eles querem vingança. Então o tratamento ali ainda está para o Carlos, e vamos tratar deles de uma forma, como a Emerenciana fala, como o Felinto fala, de uma forma amorosa, deixando por enquanto eles falarem, eles vociferarem do jeito que eles querem, para depois vir o tratamento. Então os dois querem se vingar, só que os dois querem exclusividade nessa vingança. Eles já vêm percorrendo um longo tempo de vingança. Antes disso daí, Miranda ele faz uma pergunta a Felinto. E aí eu gostaria que vocês, dentro do conhecimento de vocês, colocassem lá no grupinho qual é a definição que Felinto acha sobre a mediunidade. Miranda pergunta se aquela mediunidade, aquela incorporação, ela é mais forte dentro de um ambiente ritualístico do que nos centros espíritas que eles vão, que é muito mais sucinto. Então ali a pergunta vocês acham que há diferenças entre incorporação, entre aspas, que nós falamos, e mediunidade? E aí comenta entre um e outro, de acordo com o que Felinto ali também falou. Carlos então está ali para o atendimento, aliás, os espíritos estão ali para o atendimento, ambos começam então a se degladiar, a brigar entre um e outro. A gente vê num trecho ali que eles jogam dardos, que eles gesticulam, um defende com um escudo magnético, outro ataca com energias magnéticas, e isso exaure os médiums. Tanto que no final, Emerenciana dá um passe mais, com uma potência um pouco maior,
E os dois meio que se calam, até, lógico, entorpecidos e exauridos pela batalha. Então, o Exu ele se vê como vencido, aliás, como vencedor, tanto que ele gesticula, grita e se dá, realmente tem a vitória para ele, gosta disso. E ele fala que ele é forte, ele tem a força, tanto quanto ela também tem a força, mas a Emericiana elucida que nenhum dos dois são fortes, falta a força moral. Então é uma força mais vingativa, uma força mais movida pelo ódio. Os dois são então escoltados, né, pelos guardiões que lá estão e levados, os dois espíritos são levados para a sala de atendimento, onde já estão ali alguns espíritos também já em tratamento. São levados dentro de um sono perispíritico, que a gente fala. E os médios também são retirados, porque também as forças magnéticas deles também estão bastante enfraquecidas, são retirados também para o refazimento numa outra sala. Dando sequência aos atendimentos, todos são feitos conforme a casa atende, com as músicas, os cânticos, os atabaques. E, ao final, Emerência então deixa o médium livre, chamado então os mentores para as mensagens finais. Encerrados os trabalhos, lá perto de meia-noite, toda a equipe de trabalhadores então sai da sala e a gente vê ali que eles se reúnem para um bate-papo informal, um café. E aí entram tanto Filinto quanto a Emericiana falando sobre esse encontro. E aí eu volto para vocês, eu não vou falar tudo ele, eu volto para vocês. Eu pergunto para vocês, que lições nós podemos tirar desse encontro ao final dos trabalhos? A conversa que eles têm entre eles, o entusiasmo que a gente percebe entre um e outro, as questões que são colocadas. A gente percebe ali um item bem interessante, que um espírito ele está ali intuindo um médium, um trabalhador. Então, como vocês veem esse tipo de relacionamento e se ele é igual aos nossos trabalhos de quinta e de sábado. Então, a gente vê ali como se processa, o processo todo de atendimento ele é muito semelhante, os processos magnéticos e vibratórios são praticamente iguais, do ponto de vista espiritual, mas como é esse processo? Como nós nos comportamos no final desses trabalhos e como nós nos comportamos como uma comunidade, como um grupo de trabalhadores fora dos trabalhos. Então eu gostaria que vocês comentassem, dessem suas sugestões e dicas de como melhorar isso. Tá bom? Então a gente vai seguir depois para o próximo capítulo. Obrigado.